Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isomeria espacial. Vamos falar nesse vídeo de isomeria geométrica. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Bom, isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, é um caso de isomeria em que a diferença existente entre os isômeros só será notada na fórmula espacial dos compostos. E nós temos dois tipos de isomeria espacial. Isomeria geométrica, que é o que a gente vai ver hoje, também chamado de isomeria cis-trans, e isomeria óptica, que veremos no próximo vídeo. Primeiro, a gente tem que pensar quais são as condições necessárias para que aquele composto apresente isomeria geométrica. Se a cadeia for aberta, a primeira condição é que haja uma dupla ligação entre carbonos. Então, em primeiro lugar, precisa ter uma dupla ligação entre carbonos. E aí, cada carbono da dupla tem que estar ligado a ligantes diferentes. Então, aqui eu tenho A, que obrigatoriamente vai ser diferente de B, e nesse outro carbono a gente vai ter D, que obrigatoriamente vai ser diferente de E. Então, vamos anotar isso. A diferente de B, são dois ligantes diferentes, e nesse carbono, D tem que ser diferente de E. Se a cadeia for fechada, não vai ter a dupla ligação, mas eu tenho que ter dois carbonos, pelo menos dois carbonos do ciclo, que apresentem ligantes diferentes. Então, de novo aqui, A tem que ser diferente de B. E nesse outro carbono, a gente tem que ter dois ligantes diferentes também. D tem que ser diferente de E. Agora, se o A é igual ao D ou E, se o B é igual a D ou E, tanto faz. O que tem que ser é A diferente de B, ou seja, esse carbono do ciclo ter dois ligantes diferentes, esse carbono do ciclo ter dois ligantes diferentes. Agora, se o A é igual a D, se o A é igual a E, tanto faz, tá? Aí a gente tem dois tipos de isômeros geométricos, o isômero cis e o isômero trans. Qual vai ser a diferença entre cis e trans? Cis significa do mesmo lado, trans significa lados opostos. Então, por exemplo, esse primeiro isômero aqui, vamos ver primeiro se ele obedece às condições de ter isomeria geométrica? Dois carbonos, dupla ligação entre carbonos. Esse carbono está ligado a duas coisas diferentes, no caso aqui, hidrogênio e cloro. Esse carbono está ligado a hidrogênio e cloro. Então, apresenta a isomeria geométrica. Esse isômero é o isômero cis. Por quê? Espacialmente, verifica-se que os grupos de maior massa molecular estão do mesmo lado do plano estabelecido pela dupla ligação. Então, aqui a gente tem uma dupla, a gente traça um plano aqui na dupla, e os dois ligantes de maior massa estão do mesmo lado. Então, esse é o isômero cis. E como é que vai ser o isômero trans? Olha aqui o isômero trans. De novo, tem dupla ligação entre carbonos. Consegue ver a dupla? Esse carbono está ligado a hidrogênio e cloro, que são ligantes diferentes. Esse carbono está ligado a hidrogênio e cloro, que são ligantes diferentes.
O cloro, que é o ligante de maior massa, estão em lados opostos. Então, esse é o isômero trans. Cis significa do mesmo lado. E trans significa lados opostos. Certo? E agora, se eu tiver esse outro isômero aqui, você vai me falar que ele é o cis, que ele é o trans, qual é? Tem dupla? Tem. Cada carbono da dupla tem ligantes diferentes? Olha para esse carbono aqui. Ele está ligado a 2 hidrogênios. Olha esse carbono aqui, ele está ligado a 2 cloros. Ele é isômero desses dois, apresenta a mesma fórmula molecular. Lembra que para serem isômeros tem que ter a mesma fórmula molecular, mas ele não obedece às condições de possuir isomeria geométrica. Então, esse em relação a esses vai ser isômero do quê? Está mudando a posição do cloro, tá? Vai ser isômero de posição, mas não vai ser isômero geométrico, certo? Então, temos aqui o isômero cis, quando os ligantes de maior massa molecular estiverem do mesmo lado, e trans, quando eles estiverem em lados opostos, certo? Bom, um caso interessante é o caso dos ácidos maleico e fumárico. Vejam, plano da dupla ligação. Esse carbono tem 2 ligantes diferentes, esse carbono tem 2 ligantes diferentes. Então, esse é o ácido cis-buteno-dioico e esse é o ácido trans-buteno-dioico. Esse é conhecido como ácido maleico, esse é conhecido como ácido fumárico. Vejam que eles são substâncias totalmente diferentes, as propriedades físicas são diferentes. Ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, solubilidade, tá? No que diz respeito às propriedades químicas, os isômeros geométricos podem apresentar ou não diferenças, mas as propriedades físicas são diferentes. Se vocês pensarem em polaridade, esse ácido, ele é polar, por isso bastante solúvel em água. Esse ácido, ele é apolar, portanto, pouco solúvel em água. Era de se esperar que o polar tivesse ponto de fusão, ponto de ebulição mais alto do que o apolar. Você consegue imaginar o porquê dessa diferença entre o ponto de fusão? Por exemplo, tenho aqui o isômero trans, aliás, o isômero cis, o cis-buteno-dioico, que é o ácido maleico, tá? Olha aqui, tem dupla ligação entre carbonos, C dupla O, OH, C dupla O, OH. Esse daqui, ele é polar, tá? Agora, olha o que acontece. Vocês estão vendo que as duas carboxilas estão muito próximas? E essas carboxilas, elas podem rotacionar, tá vendo? Ó, essas ligações, elas não ficam paradinhas. Olha o que vai acontecer. Vai existir uma ligação, vão existir ligações de hidrogênio intramolecular, diminuindo as ligações de hidrogênio intermolecular. Por isso que ponto de fusão e ponto de ebulição vão ser mais baixos, certo? Já no trans, deixa eu representar aqui o isômero trans. Já no trans, o que acontece? Essas carboxilas, elas ficam distantes, tá? Esse composto é um composto que apolar, tá? Porque esses vetores se anulam, por isso ele é pouco solúvel em água, apesar de estabelecer ligações de hidrogênio com a água, certo?
para finalizar, às vezes a gente usa a nomenclatura E e Z para isomeria geométrica também. Geralmente a gente usa o E e o Z quando todos os ligantes forem diferentes entre si. Dupla ligação, que eu representei aqui com esse rosinha clarinho, é o número atômico, tá? E aí a gente vê o que a gente chama de regra da prioridade, baseado no número atômico dos átomos ligados aos átomos de carbono da dupla ligação, tá? Então, esse carbono está ligado com cloro, tem número atômico 17, e hidrogênio, número atômico 1. Flúor, número atômico 9, olha aqui só para o carbono, número atômico 6. E aí a gente vê em termos de prioridade. Os dois de maior número atômico, 17 e 9, estão do mesmo lado? É o isômero Z. É uma palavrinha em alemão, que eu confesso que eu não sei pronunciar, mas que significa juntos. Então, os dois de maior número atômico estão do mesmo lado, estão juntos, então é o isômero Z. Aqui o maior ficou para cima, aqui o maior ficou para baixo, em lados opostos. Então, é o isômero E. Certo? Alguma dúvida em relação à isomeria geométrica? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, de seguir o canal, de compartilhar com os amigos. Super beijo para você. Tchau, tchau.